Bem, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jorge Miguel, sou palestrante da noite, mais um conversador, na verdade, do que propriamente um palestrante, que venho lá da casa de Antônio de Aquino, que é também um centro espírita, e ele conjuga funções lá com a obra social, com o Centro Espírita Leon Denis. Então, nós lá somos dois em um. Somos a obra social, mas também somos um centro espírita Antônio de Aquino. E eu venho de lá para estar aqui com vocês, mas a minha alegria é tanta em estar aqui, que na verdade eu acho que eu sou de lá, de cá, um pouquinho de cada lugar, e venho estar aqui com vocês sempre que eu posso, para a gente conversar um pouco a respeito do Evangelho, para a gente falar um pouco sobre tudo isso que o Cristo nos traz, não esquecendo que o Evangelho é Jesus, o Espiritismo é Jesus, e na medida em que nós nos inteiramos, na medida em que nós vamos cada vez mais mergulhando nesse conhecimento de tudo que aqui está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos também nos sintonizando com aquilo que o nosso irmão fraterno deixou de legado para nós. Houve um momento em que nós tínhamos dificuldades de entendimento a respeito daquilo que Jesus nos passou, né? O nosso momento espiritual, a nossa maturidade espiritual ainda era muito, como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer sutil, não, mas o termo pode ser esse que a nossa companheira acabou de dizer, restrita. Então, tínhamos dificuldades de entendimento, e Jesus também, por falar por parábolas, a nossa dificuldade ela se tornava um tanto quanto maior. E nesse momento, que nós já avançamos um pouco, já não estamos mais no período de alfabetização, se comparássemos a uma criança que entra na escola, nós não estamos mais nesse período de alfabetização, a gente já tem condição de entender um pouco. Não estamos ainda no terceiro grau, não estamos ainda fazendo pós-graduação, nem doutorado, nem mestrado, mas já estamos falando de coisas que nos é permitido o raciocínio, nos é permitido o entendimento, e ainda que nós estejamos um tanto quanto distanciados da verdadeira prática, nós já conseguimos entender, nós já conseguimos raciocinar a respeito, e isso faz com que a gente fique mais próximo do nosso irmão fraterno Jesus Cristo. Isso faz com que nós fiquemos mais próximos também dos outros, porque a doutrina do Cristo é aquela doutrina de fraternidade. O Espiritismo traz isso para a gente. O Espiritismo dita regras de solidariedade. E isso tudo vai culminar no amor, no sentimento mais sublime e puro que nós conhecemos e que se traduz através daquilo que o nosso irmão trouxe para a gente, porque o Cristo era só amor. Então, nós estamos falando exatamente desse entendimento, nós estamos falando do momento nosso que já nos permite entender, e a partir daí já estamos na prática ofertando aquilo que já conseguimos entender e já conseguimos um tanto quanto trazer para nossas vidas de relação, a ponto de já olharmos para o Cristo e falar: poxa, eu já estou muito mais próximo de ti do que estava antes, hein? Agora eu já entendo. Agora só me falta efetivamente a prática de tudo isso, porque esse entendimento ele já está chegando, ele já está me tomando, já habita em mim. E quando nós abrimos o Evangelho, a cada quarta-feira, aqui se estuda o Evangelho, não é isso? Então, quando nós abrimos o Evangelho, nós temos a oportunidade de ter contato, de ter acesso a tudo isso que o nosso divino irmão fez chegar a nós, não só naquele momento, mas ainda hoje de forma continuada, na medida em que ele não nos deixou
ele disse que ficaria conosco, que ele nos traria um consolador verdadeiramente, né? E nós estamos aqui diante de tudo isso que nos é ofertado, falando do Evangelho a cada semana, indo, voltando, só que cada vez que a gente recomeça, cada vez que a gente volta e a gente fala mais uma vez a respeito dos temas que são tratados, a gente já tem uma outra percepção. A gente já olha de uma outra forma, ouve de uma outra forma e entende também de uma outra forma. Isso se chama maturidade. Isso se chama crescimento espiritual. E é por isso que nós já conseguimos olhar, ler, entender e interiorizarmos cada vez mais aquilo que o nosso companheiro fraterno nos deixou. E nesses estudos, que aqui acontecem às quartas-feiras, nós, diante do Evangelho, nós vamos tendo esses acessos, nós vamos tendo esses entendimentos, nós vamos ficando mais preenchidos, e a partir daí não se torna só uma rotina, não se torna só uma repetição, aquilo que é maquinal. E nem poderia ser dessa forma, porque o Evangelho é amor, e cada vez que a gente fala em amor, a gente não pode falar em nada que se traduza a uma continuidade, não só sem inspiração, mas sem o sentimento e sem também a dedicação naquilo que nos chega de forma a compreender e perceber que tudo que está aqui é para o nosso melhor relacionamento. Essa compreensão nos faz espíritos cada vez mais próprios ao entendimento e à prática do amor. Algumas coisas que ali atrás a gente passava em branco, a expressão passar batido, né, muito comum, e significava dizer que a gente não tinha a compreensão daquilo que estava sendo trazido para nós. Então, até o entendimento do amor, que ainda hoje, vejam bem, não é tão fácil assim, para nós já ficou mais delicado, já ficou mais sutil, porque já temos a boa vontade e já temos um propósito firme. E já percebemos que isso não é maquinal, já percebemos que isso não é uma rotina que faz com que a gente repita coisas sem que o sentimento verdadeiro esteja ali presente. Então, nós estamos falando, vejam só, do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Na verdade, a gente está aqui falando de um princípio básico que envolve toda a doutrina espírita em todo o momento ou em todos os seus momentos, que é a caridade. A caridade nós já sabemos que é o amor em movimento. É isso? Isso é caridade. Amor em movimento. Então, cada vez que nós falamos em caridade, nós estamos falando em amor. Só que o amor exercitado, o amor praticado, o amor tomado de uma dinâmica que permite que tudo aquilo que tem no amor, que já é do nosso conhecimento, já seja objeto das nossas movimentações, no sentido não só de compreender, mas aí sim de efetivamente exercitar. Então, quando nós estamos falando de caridade, nós não podemos desvincular a caridade de dois elementos básicos. Um é o movimento, a dinâmica. Se quiserem chamar de trabalho, a gente pode chamar de trabalho também, tá? E o outro, que é o exercício do amor. Esses dois elementos estão inseridos na caridade. E se a gente tirar qualquer dos dois, vejam só, não é caridade. Não é caridade. Porque se eu penso assim, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui e falo assim, eu estou vibrando muito para que as coisas aconteçam da melhor forma para você. Irmão, estou vibrando muito. Mas que tal você me dar uma ajuda? Que tal você me ajudar a levantar daqui, que eu estou com uma dificuldadezinha aqui na perna, eu estou com uma dificuldade de caminhar,
eu não consigo me locomover com tanta facilidade assim, eu falo para vocês que não, eu vou só vibrar. Eu vou só vibrar para que você melhore. Eu vou só vibrar para que você consiga. Tem dinamismo da minha parte aí? Tem trabalho? Logicamente que a gente não está desprezando boas vibrações, não. A gente quer muito isso, tá? Que as boas vibrações venham sempre. Mas que se você não enxerta movimento nessa sua vibração, pode ser a melhor possível. Está faltando alguma coisa. Ah, mas eu não consigo fazer nada além do que vibrar. É diferente. É diferente. Agora, se eu posso fazer, se já me é permitido enxertar energia na minha vibração, é o que eu devo fazer. E o amor? O amor da mesma forma. Se eu chego aqui, a gente estava falando aqui ainda agora de trabalho de quentinha, de entregar quentinha, de... Vamos imaginar que eu chegue aqui ou esteja afeto ao trabalho da quentinha, que pode ser qualquer outro trabalho, tá, gente? Qualquer outro. E ali não tenha o menor sentimento por parte da minha pessoa ou de quem quer que esteja trabalhando ali. E eu venho aqui, por quê? Porque eu acho que eu devo ir porque eu estou ganhando notoriedade, estou ganhando visibilidade, as pessoas estão vendo o que eu estou fazendo, e isso é bom, bom para mim. E para quem recebe também. Logicamente, nós não estamos aqui dispensando nada que seja útil e proveitoso. Mas tem amor nessa situação? Ou é só maquinal, ou eu estou tentando tirar proveito em conformidade com a visibilidade que isso me traz, com aquilo que eu estou passando para vocês e vocês vão pensar de mim, mas de minha parte, tem sentimento? Não. Então, isso não é caridade. Se eu não empreendo dinamismo no meu sentimento, e se eu não tenho nenhum sentimento de amor em relação àquilo que eu estou fazendo, a gente vai tirar aí a caridade e vocês deem o nome que vocês quiserem. Mas caridade não é isso. E por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando isso porque nós vamos tratar aqui de 2 itens hoje. Nós vamos tratar do óbolo da viúva e nós vamos tratar também de um outro tema, que é convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar retribuição. Na verdade, quando eu disse para vocês que nós estávamos falando de amor, e esse capítulo trata disso, de caridade, que é esse amor em movimento, nós estamos falando de tudo aquilo que pode ser propiciado, realizado, e que pode ser, de nossa parte, ofertado, tendo por base o seguinte, a caridade. Tendo por base aquilo que eu já consigo fazer com a movimentação útil e dinâmica do meu sentimento amor. Mas o que eu vi ali é que tem pessoas que chegam aqui, fazem as suas doações e vão embora, não dão um sorriso, não dão um cumprimento, simplesmente colocam ali aquilo que elas entendem que pode ofertar. A gente tem que pensar com muito cuidado a respeito disso, porque aquilo que está sendo feito é proveitoso? É proveitoso para quem necessita, para quem espera aquilo que eu estou fazendo chegar. Mas é proveitoso para mim? Opa, agora vamos avaliar. Vamos avaliar. Por quê? Porque aquilo que eu estou fazendo é o que eu posso fazer? Aquilo que eu estou fazendo é o que está ao meu alcance? E mais ainda, qual é a minha verdadeira intenção com esse realizar? O óbolo da viúva trata do seguinte, eu vou aqui simplificar. Existia um lugar que era um lugar próprio para doações, era um lugar próprio para o exercício daquilo que a gente conhece hoje como dar e colocar ali, dependendo do lugar, tem muitos nomes, né, que a gente pode adjetivar esse ato ali de doação. Mas era um local público onde as pessoas que doavam eram vistas, né? Eram vistas. Então, por conta disso, muita gente chegava lá
por conta dessa visibilidade, e as pessoas doavam, né? Davam aquilo que entendiam que deveriam dar. E ali tinham comerciantes, ali tinham pessoas que eram bem-sucedidas, ali tinha pessoas que tinham um padrão de vida médio e tinha pessoas também que tinham um padrão de vida que era bem modesto, bem modesto. Então, Jesus estava ali, num desses dias que era o dia próprio para que essas doações fossem realizadas. E muitos chegaram, que tinham muitas possibilidades, e deram ali quantias consideradas vultosas, vamos colocar assim. E a cada depósito desses valores, a cada doação, todo mundo via e todo mundo tecia como hoje. Teciam lá suas considerações, pensavam, chamavam uns de generosos, outros de não nem tão generosos assim. As coisas estavam acontecendo lá, mas ali se percebia claramente que algumas pessoas tinham a intenção de se mostrarem de uma certa forma, como é que a gente vai colocar? Eu sou a pessoa que sou bondoso, eu sou um generoso. Vocês estão vendo quanto eu posso dar? Estão vendo aqui meu saquinho como está cheio de moeda, daquilo que tem valor, é significativo? Muito bem. E uma senhorinha chegou lá ele fala aqui de uma unidade monetária da época, e ela chegou lá, era como, vamos pegar aqui R$1 hoje, era um asse na época, vamos pegar aqui R$1 e dividir por 4, um quarto, que daria 25 centavos. E essa senhorinha chegou lá com os 25 centavos dela, botou lá e foi embora. Eu fico imaginando aqui, quando ela colocou esses 25 centavos lá, algo equivalente, as pessoas que estavam presenciando, o que passou na cabeça daquelas pessoas? Porque na nossa cabeça, hoje, nós pensamos assim, poxa, era preferível que não desse nada. 25 centavos, isso aqui dá para quê? Dá para nada, né? Pô, coragem, né? Chegar aqui e botar esse valor aí tão simplório. 25 centavos dá para quê? Não é para nada. E Jesus presenciando aquela cena, como que se lesse o que se passava nas nossas mentes, porque as nossas ideias em relação a muita coisa não mudou, não. Em relação a isso, a gente ainda continua julgadores, né? Somos ainda julgadores. E aí ele fala o seguinte, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Em verdade, eu digo que ela doou muito mais do que aqueles que chegaram aqui com um saquinho cheio, com a sua sacolinha cheia, porque ela tirou daquilo que era de necessidade dela. Ela tirou daquilo que fez falta a ela e para fazer chegar a necessitados. O valor não importa. O que importa é o sentimento. Aquilo que nós falamos aqui de caridade, que é fazer verdadeiramente com o coração, com o sentimento, né? E implementar ali aquela energia que é uma energia favorável ao que vai chegar ao outro, foi isso que ela fez. Então, não se prendam àquilo que está sendo doado, mas a forma, a condição e tudo aquilo que é seu, que vai fazer chegar a quem quer que seja e que vai acalentar e que vai minimizar uma condição de necessidade. Então, ela deu muito mais do que qualquer desses que vieram aí de uma forma pomposa. A gente para pensar nisso, a primeira coisa que deve nos habitar é o seguinte, pararmos de julgar, né? Porque a gente pensa assim, pô, mas 25 centavos, que é o que chega para a gente, 25 centavos, mas tá bom, vamos modernizar um pouco essa situação. Vamos desvincular essa situação de uma importância, de valores financeiros, porque aqui, naquele momento lá, como eu disse para vocês, era uma unidade monetária e tal, mas vamos tirar e substituir isso por outras coisas.
o nosso movimento de doação em relação a quem está necessitado, e nós vamos lá e doamos daquilo que nos é precioso para que aquela pessoa possa desfrutar uma condição melhor. E aí vamos falar do nosso tempo, vamos falar da nossa alegria, vamos falar daquilo que nós hoje gastamos não é bem o termo, né? Nós consumimos ou deixamos que o nosso tempo seja levado a nível de lazer. Hoje, para nós, em razão até de todo um processo de organização, falta muito tempo. O tempo hoje virou um artigo preciosíssimo de luxo. Todos nós falamos o seguinte: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu digo sempre que o tempo é uma questão de organização, né? Quando você se organiza, o teu tempo rende mais. E a partir daí você vai priorizar. O que você quer fazer com o seu tempo? Você pode gastar todo o seu tempo com uma única coisa. Ou pode pegar o teu tempo, dar a ele um proveito maior, de forma que você vai fazer com que ele renda e de que seja proveitoso também para outras pessoas. Então vamos falar o seguinte, da minha alegria. Eu me reconheço uma pessoa alegre, bem-humorada. Eu me reconheço uma pessoa simpática. As pessoas gostam de estar comigo e não sou eu só que me reconheço. Eu percebo isso das pessoas. As pessoas falam isso para mim. Tá bom. Então eu já sei que isso é o que eu possuo. Eu tenho isso. Eu posso doar isso? Eu posso doar simpatia? Eu posso doar essa minha alegria? Eu posso doar essa minha boa vontade? Para muitos, isso aí é muito mais significativo do que a questão monetária. Porque existem muitas pessoas que têm um recurso financeiro e que são pessoas sisudas, que são pessoas mal-humoradas, que são pessoas que, para sorrir, é uma dificuldade. E são pessoas que não têm ainda o poder sobre o exercício da simpatia. Elas não sabem ser simpáticas. Elas não sabem ser simpáticas. E são até temerosas algumas, porque elas pensam que todos que se aproximam, de uma forma geral, querem tirar vantagem e proveito daquilo que elas têm. Então, eu vou sorrir, eu vou me dar, eu vou me mostrar. Não, não vou não. Eu não vou não. Vejam como o processo de caridade ele pode funcionar inversamente ou não funcionar. Ou não funcionar. Porque eu vou lá, pego aquela quantia ou algo significativo, dou, mas sem sentimento, sem amor. Outro dia desse eu estava vendo, isso não é novo não, eu estava vendo, não lembro a situação, mas acho que foi uma situação que eu estava vendo na televisão. E era uma situação de visitação em hospitais, né? Estava lá na hora da visita e tal, e de repente vem alguém que eu acho eu que ele era um médico e estava de jaleco. Mas poderia ser um não médico, poderia ser um fisioterapeuta, poderia ser um enfermeiro, um técnico de enfermagem, que estava lá com um jaleco branco. E ele veio com um violino tocando. Acho que alguns de vocês já devem ter visto essa cena. Então, no dia da visitação, ele caminhava pelos corredores tocando violino. Uma música bem suavezinha e tal, e ele caminhava ali, aquelas pessoas que estavam internadas, né? Algumas com visitas, outras não, e ele estava ali, parava um pouquinho e caminhava, ia lá embaixo e voltava. Gente, ele estava tocando violino. Ele poderia estar tocando qualquer outro instrumento, porque nós já vimos também companheiros que se vestem de palhaços, né? E vão lá para aqueles leitos infantis, aquelas crianças que estão fazendo seus tratamentos, e eles vão para lá alegrar aquelas crianças com aquilo que eles têm de riqueza e de possibilidade. Nós não estamos falando de dinheiro não, hein? Falamos
numa, numa possibilidade financeira ali atrás, no início. A gente deflagrou com isso. Mas aí a gente resolveu abrir mais para falar o seguinte: o que é que eu tenho que pode ser doado e que tem valor real? Porque nós estamos falando de caridade. Quando a gente está falando aqui da vossa mão esquerda, da direita não saber ou vice-versa, nós estamos falando disso, de dar verdadeiramente. E essas pessoas que estão fazendo isso não estão ali em busca de um reconhecimento, não. Não estão em busca da fama, né? Hoje tem tanto programa de TV aí que a gente vê lá que o pessoal fica até confinado lá, buscando uma projeção, né? Buscando aí um status que confira a eles um conhecimento a nível nacional, enfim. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que estão efetivamente realizando a caridade dentro de uma simplicidade tal, e muitas das vezes até, gente, tem um aniversário em casa, tem um programa que amigos vão fazer, e chamam eles e eles falam: não posso, eu já tenho um compromisso, eu não posso. Pô, mas você agora não vai mais, não sai mais com a gente, não faz mais nada. A gente ouve muito isso, né? Quando a gente vem aqui para a Casa Espírita, que tem um programa e tem alguma coisa que a gente tem que fazer aqui e tudo mais. Tá ficando beato? Tá ficando isso? Tá ficando aquilo? Né? A gente ouve. Mas não é só a gente que vem para cá, não. Pessoas que deixam de fazer aquilo que faziam de uma forma continuada em outros tempos, e nós vamos sendo tomados por essa caridade, nós vamos sendo tomados por esse amor em movimento, e chega um momento que a gente aprende, como eu disse, a priorizar o nosso tempo. E somos nós, da mesma forma que a viúva, dando daquilo que nos é precioso. Porque quem não gosta de estar com amigos, gente, no momento de lazer? Quem não gosta de passear? Quem não gosta de se divertir, principalmente depois de uma semana de trabalho, uma semana intensa, uma semana cheia, né? Ah, não, agora eu vou pensar em mim. Mas vou pensar em mim, isso tem a ver, estabelece uma relação com a caridade, esse vou pensar em mim? Porque assim, hoje a gente já sabe disso, né? Houve um tempo que a gente se desvinculava de tudo mesmo e tudo mais. Eu estava ouvindo semana agora, alguém falando: não, eu vou, sento lá na praia, sento lá e fico contemplando o mar, e aquilo ali me faz tão bem. Sim, verdade, faz bem. A gente não está julgando aqui quem faz isso. Mas hoje nós já sabemos que quando nós fazemos isso, nós estamos pensando só na gente. É necessário que a gente esteja bem para que as coisas aconteçam da melhor forma? É. Mas nós já temos hoje condição de encontrar em um sorriso, de encontrar em alguém que está esperando uma visita e essa visita não chega, e esperar em alguém que não espera em nós uma atitude, ou essa atitude. Essa semana eu estava em casa conversando com a minha esposa, Thalia Celeste, aí ela estava falando que tem uma companheira lá na Casa do Caminho, que essa companheira, eu não sei dizer se ela é mais sisuda, se não é, mas eu acho que ela é uma companheira lá que é assim, meio solitária, não é isso, Salete? E de repente alguém chegou e deu um abraço nela e um beijo. E o semblante dela, gente, mudou completamente, de tal forma que a Salete falou para mim que percebeu imediatamente a modificação nela por conta de um abraço e um sorriso que ela recebeu. Às vezes a gente julga e pensa assim: pô, mas fulano está sempre fechado, né? Está de mal com a vida, não cumprimenta, não dá um sorriso. A gente não sabe o que habita naquele ser. A gente não sabe, né? A gente só está vendo ali o exterior, mas o interior a gente não consegue saber. Mas a gente estava comentando, ela comentando exatamente comigo, o que fez ou o que provocou, o que causou nela aquilo que ela recebeu, que foi um abraço e um beijo.
a criatura parece que resplandeceu, parece que foi luz para tudo quanto foi lado. E a partir daí, a gente percebe a necessidade dela. A necessidade dela. E quem não pode, gente, dar um abraço? Mas muitas das vezes a gente se sente assim, meio assim, envergonhado, às vezes meio reticente, outras vezes a gente julga mesmo, porque a gente acha que a outra pessoa não quer. Aquele comportamento dela é um comportamento de quem não quer. Então eu não vou lá. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei como vou ser recebido e tudo mais, mas aquilo que eu tenho está chegando para outras pessoas? Aquilo que eu posso proporcionar está tomando a direção correta? Porque eu não imagino o que passa dentro de cada ser. Não dá para saber o que vai dentro de cada coração. Não dá para saber. Mas dá para saber que a caridade, ela é necessária porque ela é de Deus, gente. A caridade é de Deus. Porque nenhum de nós veio ou foi criado para estar sozinho. Nenhum de nós. A gente passaria por princípios básicos do não conhecimento, porque você sozinho você não se conhece, você não sabe se você é amoroso ou se você é duro de coração. Você não sabe se você é ciumento, você não sabe o quanto você pode levar a nível de simpatia ou não. A gente acaba não se conhecendo. A gente não sabe se a gente é teimoso ou não. Como? Se eu não tenho ninguém para eu exercitar isso. Como é que eu vou saber? Não dá para eu saber. Né? Eu só sei disso quando eu tenho outros comigo. E é exatamente esse princípio que gera a fraternidade. Por quê? Porque aquilo que eu tenho ou que eu não tenho, vocês têm ou não têm também. E esse processo de troca, esse processo de colaboração mútua, não vamos nem chamar de troca, porque pode até ser recebido de uma forma aí indevida, mas de colaboração mútua, é isso que nos faz crescer e perceber tudo que podemos fazer chegar ao outro e receber também. O Pai, quando nos cria e nos coloca dentro desse processo social, somos seres gregários, sociáveis, é exatamente por conta disso. Mas como é que eu vou fazer isso? Como eu vou perceber isso se eu não estou me olhando e se eu não sei do que eu sou capaz sequer de realizar? O Cristo conseguia fazer isso, olhar e perceber. Ele não tinha nenhuma dificuldade. Quando ele viu aquela senhora depositando lá, aquela viúva depositando lá um pouquinho que ela tinha, ele percebeu, ele sabia que ela estava tirando do pouco que ela tinha ou daquilo que fazia falta a ela para fazer chegar quem quer que fosse. Era uma doação. Era uma doação. E essa doação que ainda hoje, vocês vejam, mais de 2000 anos depois, nós estamos falando disso, de um fato. Em princípio, um fato corriqueiro, né? Um fato corriqueiro, uma doação. Mas ainda hoje a gente fala nisso por força de todo aquele sentimento que estava lá. E quando nós estamos falando desse movimento de doação, nós estamos falando desse movimento de entrega, nós estamos falando para termos atenção naquilo que é de necessidade do outro, mas não deixa de ser uma necessidade minha também, não. Porque nesse momento eu estou aqui na condição de doador. Mas não existe doação sem recebimento, gente. E eu não sei, ali na frente, quando eu retornar, quando eu voltar, ou aqui mesmo, nesse momento mesmo, nessa existência, das minhas necessidades. Mas eu sei dizer para vocês o quanto é bom quando alguém que eu não esperava chega e esse alguém fala assim, poxa, eu vim aqui só um pouquinho, tá? Mas eu vim te dar um abraço porque você é do meu coração e hoje é uma data especial para você e eu vim te dar um abraço. O companheiro nem podia estar lá. Ele deu um jeito, foi lá para dar um abraço. E como é que a gente recebe isso, gente? A gente recebe... Gente, a gente fica extasiado, não é isso? Fala, poxa, o companheiro não tinha condição de estar aqui, mas ele veio aqui para falar, ele veio aqui para me abraçar,
Ele veio aqui para confraternizar comigo. Olha, eu ganhei o melhor presente que eu podia ter ganho. A gente não pensa dessa forma quando estamos adoecidos e recebemos lá uma visita, né? A gente quer que todo mundo vá visitar a gente. Quando a gente está num momento desse de fragilidade, né? A gente quer que todo mundo vá visitar a gente. É isso que a gente faz também. Ou a gente se detém por força de qualquer argumento, de qualquer desculpa. Como é que a gente faz? A gente faz como a viúva fez, de tirar daquilo que pouco que ela tinha, ou daquilo que fazia falta a ela e foi lá e deu. A gente também já percebeu que isso é muito mais do que uma moeda ou de qualquer quantia, mas daquilo que nos faz falta, daquilo que leva do nosso sentimento para quem quer que seja e faz chegar lá. A gente já percebeu que é assim, ou que tem que ser assim, porque as necessidades são muitas e eu consigo fazer? Talvez não de uma forma grandiosa, talvez nem tanto quanto eu gostaria de fazer, não importa. Não importa. O que importa é que eu, quando faço isso, eu já estou pensando e já estou percebendo em tudo que pode ser feito e eu vou lá fazer. E eu vou lá fazer. Mas você sabe para quem você está dando? Você não precisa saber. Não precisa saber aonde a minha energia vai chegar. O importante é que eu estou dando a minha energia e aonde ela chegar, ela vai ser bem aproveitada. A gente falou aqui um pouco do óbolo da viúva, que é essa percepção. Mas vamos falar aqui também, nosso tempo já foi mais que a metade, desse convidar os pobres e os estropiados. Olha só que situação. Eu vou ler aqui essa passagem que está lá em Lucas, e é um registro do Cristo que Lucas anotou, e ele falou assim: diz também àquele que o havia convidado: quando deres um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos. E ficará feliz por eles não terem meios de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer do pão no reino de Deus. Isso foi anotado por Lucas e está lá no capítulo 14, dos versículos 12 a 15. E a gente pensa assim: convidar os pobres e os estropiados sem esperar retribuição. Vamos traduzir isso aqui um pouco. Eu estou em festa. Eu estou dando uma festa. Na verdade, quando a gente dá uma festa, a gente convida quem? A gente convida amigos, a gente convida pessoas queridas, a gente convida pessoas que são do nosso convívio, mas também aquelas pessoas que, de uma certa forma, vão retribuir. Por quê? Porque quando elas fizerem também as suas festividades, o que elas vão fazer? Elas vão me chamar. Né? Aí o Cristo fala assim: mas quando você fizer isso, vamos fazer o seguinte: convida aquele pessoal que é aquele pessoal que não está acostumado a ir para a festa. Convida aquele pessoal que tem necessidade. Convida aquela galera que não vai ter condição de te retribuir. Pronto. Aí já me faz pensar. Né? Já me faz pensar. Porque ele está dizendo o seguinte: você pode dar, você pode realizar. E se você pode realizar, vamos fazer o seguinte: observa aqueles que não têm recursos de qualquer ordem, tá? De qualquer ordem. E chama esse pessoal. Vamos voltar lá para a tristeza. Se você é alegre, chama o triste. Se você é simpático, chama aquele que é sisudo. Mas chama de que forma? Chama com o coração. Não precisa reunir esse pessoal, não. É chamar fazendo chegar a eles
a esses que são necessitados aquilo que você tem, aquilo que já é possível a você realizar, porque você está em festa, você tem condição de ofertar isso. Então vamos chamar aqueles que não podem participar desse banquete, seja por qual motivo for. E mais ainda, eles não têm condição de te retribuir. Por que eles não têm condição de te retribuir? Porque eles não conseguem realizar. Vamos ver como é que está teu coração? Quem você vai chamar? Quem você está chamando para o seu convívio? Aquilo que você tem, essa festividade, porque nós somos uma festa, gente. Nós somos uma festa. Essa festividade da nossa parte é aquilo que a gente pode proporcionar a nível de alegria, de consideração, de bem-estar para quem quer que seja. A festa é isso. Vocês já viram uma festa triste? Normalmente a festa é para isso, né? Comemoração. Então vamos fazer o seguinte, vamos comemorar a vida. Se você vai comemorar a vida, com quem você vai comemorar? Com quem já tem vida em abundância? Ou com aquele que não tem e que ficaria muito satisfeito de você fazer chegar a ele aquilo que já é de muito recurso da sua parte? Dá para pensar nisso? Dá para pensar nisso. Então vamos fazer o seguinte, essa festa é a festa da vida. E esse convite é um convite que nós faremos e devemos realizar em relação a todos de uma forma geral. A todos de uma forma geral. Porque eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou convidar aqueles que podem me retribuir. Mas você precisa dessa retribuição. A tua vida já não está abundantemente farta? Então você precisa mesmo que alguém chegue e te dê aquilo que você já possui? Que acrescente mais do que você tenha? Nós até somos assim, porque vocês sabem que a gente gosta de ver o nosso ego aí massageado, né? A gente gosta de ganhar, a gente gosta de ganhar presente. Mas, de uma forma geral, a gente precisa, isso é real. A gente não precisa. O que a gente vai fazer com esse excesso? Muitas das vezes vai ficar lá no cantinho guardado. A gente nem vai usar, nem vamos utilizar. Vamos sair do uso. Vamos para a utilização. Como é que você vai fazer? Não, ali. É para quê? Para reserva? Não, não preciso da reserva, não. Mas para quê? Lembra do Tio Patinhas, que tinha lá um cofre, que tudo era um cofre imenso, né? Ele tinha até trampolim. Ele chegava lá, pulava lá no dinheiro, na moeda, nadava ali e tudo mais. Ele tratava aquilo como um piscinão. E depois ele botava um roupão e saía dali, ele se sentia higienizado, limpo. E ali ninguém tocava daquilo. E ele vivia como um perdulário. Nós não queremos isso. E o Cristo também não quer que a gente viva dessa forma. É isso que nós já podemos entender e isso que devemos praticar. Porque se eu quero essa festa, a festa todo mundo tem que estar feliz. Na festa, todo mundo tem que participar e estar alegre. E isso eu tenho. Isso eu tenho. E eu vou levar alegria para onde já existe alegria? Eu vou levar bem-estar para onde já existe bem-estar? Lógico que isso é um processo até de continuidade e acontece naturalmente. Mas, em princípio, a gente vai dar e fazer chegar onde existe a necessidade. E foi isso que o Cristo quis dizer. Não se prenda a valores menores, porque o que você não precisa, você não tem que pleitear, você não tem que querer. Agora, aquilo que você precisa, sim. E esses companheiros que estão famintos? São os coxos, estropiados, cegos, simbolicamente. Eles precisam? Eles precisam. Então vamos convidá-los? Vamos. Vamos convidar quem? Vamos convidar a quem tem necessidade. E qual é o meu banquete? O meu banquete é isso, é a minha festa, eu sou a festa. É aquilo que eu posso propiciar, aquilo que eu posso proporcionar, aquilo que eu posso fazer chegar. Mas esses companheiros, eles não têm condição de retribuir. Eu não preciso de retribuição. Não preciso, eu já tenho uma beça. Eu não preciso de retribuição. Mas eu preciso fazer chegar naquele princípio de solidariedade, naquele princípio de caridade, eu preciso fazer chegar quem não tem.
E a máxima do Cristo é exatamente essa. Para a gente fazer chegar aonde não tem. Para a gente dar para quem não tem. Para a gente saciar a fome de quem tem fome. Fome de quê? Olha, a gente vai ver. A gente vai ver. Qual é a necessidade? É essa que eu vou suprir. Nós estamos num momento que é um momento até muito próprio para a gente falar disso, apesar que a questão da solidariedade, da fraternidade, isso não tem época, né? Mas vocês sabem que quando chega esse momento do ano, que é próximo ao Natal, a gente fica mais generoso, né? A gente fica mais fraterno. E por que isso? Vocês sabem por que isso acontece? Não sabem não? Ninguém sabe, nem arriscam. Nascimento do Cristo. Tá bom. Mais o quê? No momento que ele se aproxima mais da Terra. É. O Cristo é tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Ele é amor, caridade, é amor em movimento, ele é ternura, ele é sentimento sutil, ele é tudo isso. E nessa época do ano, que é dezembro, a gente comemora o nascimento, o aniversário do Cristo. E por força dos nossos pensamentos, todo mundo muito vibrante em relação ao Cristo, a gente estabelece esse contato aí que faz com que o companheiro se aproxime mais. Ah, mas ele só chega nessa época do ano? Não, não. Não é isso. É o que eu crio de proximidade com ele que faz com que ele esteja mais presente. Não que ele se ausente, mas ele fique mais presente. E aí, vocês sabem que o Cristo é o cara, né? Ele é o cara. Esse espírito que dispensa a apresentação. Aí vocês ficam imaginando o seguinte, esse espírito dessa envergadura, pelo processo de simpatia, pelo processo de aproximação. Quem anda com Cristo, gente? São companheiros que têm ali uma pouca envergadura e um pouco crescimento espiritual? Não, né? Aí vocês imaginem o seguinte, quem anda com Cristo? A falange do Cristo. São espíritos de uma ordem elevadíssima. E quando Cristo vem, esses espíritos vêm com ele. Vêm com ele. E aí, por conta disso, nós somos tomados nessa percepção, nós somos tomados de todo esse sentimento de pureza, de delicadeza, de sutileza que o companheiro, né, emana. E aí, como é que a gente fica? A gente fica mais sensível. Como é que a gente fica? A gente fica mais perceptível, a gente fica até mais choroso, né? Mais emotivo. É o Natal, né? É ele próximo de nós. E nesse momento, aí a gente fica mais generoso, a gente fica mais caridoso, a gente fica mais fraterno, a gente participa mais de campanhas, né? E tudo que se refere àquilo que a gente está falando aqui, muito mais coisas, evidentemente, a gente vê acontecendo. Aí, final de ano, a gente doa, a gente compra, a gente faz quentinha, uma quentinha mais caprichada, a gente participa de eventos, de obras e tudo mais, porque nós somos mais sensibilizados. Somos mais sensibilizados. E aí, a gente, só por perceber e captar essa presença desse companheiro, olha como nossos comportamentos se modificam. O negócio é tão assim, sério, né? Vocês já perceberam o que a gente faz com as nossas casas no Natal, na época de Natal? Limpa, enfeita, compra roupa de cama nova, toalha nova, cortina nova, pinta a casa. Vocês já perceberam o sentimento que nos invade? É isso. Esse sentimento não só do belo. Olha só como a gente modifica tudo isso que se refere ao sentimento, ao interior, por força da aproximação do companheiro. É isso que nós estamos falando. O companheiro nos convida, né? Ele nos convida e a gente vai. A gente vai. Só
que ele disse para a gente o seguinte: tudo aquilo que eu faço, vocês podem fazer também muito mais. Vós sois deuses, vocês também podem fazer. Mas a gente espera ocasiões, a gente espera oportunidades para essa realização, ou essas realizações, que na verdade não precisaria. E ele convida a gente porque nós somos esses pobres, nós somos esses coxos, nós somos esses estropiados. Vejam só. E se alguém fala assim, não, você é um estropiado. Não, eu não. Eu não. Mas quando Cristo chega, ele nos trata dessa forma, mas com o melhor do sentimento, com essa pureza, porque ele nos convida, ele não quer saber quem é bom, quem é mal, quem fez, quem passou de ano, né? A gente falava isso com os nossos filhos, né? Se não passar de ano, não vai ganhar presente de Natal, Papai Noel não vem, aquela coisa. Ele não quer saber de nada disso. Ele presenteia a todos nós de uma tal forma, com tamanha luminosidade, que todos nós nos sentimos abraçados por esse sentimento, por essa sutileza. E a gente não trata só da gente, a gente trata do nosso ambiente. A gente trata das pessoas. Porque qualquer um que a gente rejeita o ano inteiro, se no Natal bater aqui na nossa porta para receber aquilo que nós estamos doando, a gente vai lá, entrega de bom coração. Olha só, com um sorriso. A gente faz chegar o companheiro, a gente pode até pensar, não merece não, mas tudo bem. Né? Mas a gente faz chegar ele, a gente entrega, porque ali tem coração, tem sentimento, tem generosidade e tem o Cristo. Então, nós somos esses que somos convidados por ele, e a nossa inferioridade ainda é tal que ele poderia nos olhar como esses coxos, esses estropiados. Por quê? Falta pedaço para a gente, por sentimento. Falta olhar, a gente só olha com o olho, a gente não olha com os dois olhos, a gente não ouve como poderia ouvir, a gente não observa como poderia observar. Isso quer dizer o quê? Que nós somos esses. E ele fala o seguinte: convida todo mundo. Convida todo mundo. São esses que não podem retribuir, que vocês devem convidar, porque eu faço isso. Eu convido a todos. Eu chamo a todos. Sabem para quê? Para participar desse banquete. E sabem por quê? Porque a gente sai desse banquete melhor. Nós saímos dali melhores que chegamos, do que entramos, do que adentramos ao recinto. E é esse detalhe, que não é pequeno, não sei nem se dá para chamar de detalhe, que nós devemos nos envolver, mas não é só nessa época que eu falei aqui do Natal, que foi apenas uma referência. Não. É em qualquer momento que nós dermos uma festividade, a festividade do sentimento, a festividade do coração, a festividade do amor. Ah, mas está tudo tão confuso, as coisas estão tão difíceis. Estava conversando com o meu querido, ele falou, está difícil as pessoas saírem de casa porque estão com medo de virem para a casa espírita à noite. Sabemos de tudo isso. Mas se não tivermos confiança, e se não tivermos fé e crença no nosso Pai, como vai ser? As coisas estão difíceis? Estão difíceis. O momento é de transição, gente. E essa transição está fazendo com que as coisas estejam muito conturbadas mesmo, porque aqueles que não querem a modificação estão resistindo, estão brigando, estão falando, eu não quero, eu não quero, eu não quero, mas nós queremos. E não houve tempo para a gente fechar aqui nosso encontro. Em nenhum tempo que a gente olhar para qualquer época do planeta, não é do nosso estado, do nosso país, não, do nosso planeta, que o bem foi detido ou sucumbiu ao mal. O mal faz barulho, o mal faz estardalhaço, o mal grita, ele faz escândalos, mas ao final o bem sempre vence. Sempre. Vocês vão visitar o passado. Pô, mas nessa época aqui foi difícil. Mas nessa época aqui o negócio deu trabalho. Sim. Mas o mal nunca foi vencedor do bem.
Nunca foi. Como agora, aqui, nós estamos vivendo isso. Esse estardalhaço, esse barulho, essa coisa que faz com que a gente, às vezes, até modifique aí as nossas emoções, porque a gente quer que as coisas se resolvam ao nosso feitio, porque a gente se acha tão cansado, a gente se acha ainda... já fiz o que tinha que fazer, não fizemos o que tinha que ser feito, não fizemos, não. Mas nós vamos passar também por esse momento, como passamos por tantos outros, E no final, o amor vai vencer. O amor é o Pai, o amor é Cristo. O amor somos nós, olhando para o Evangelho, entendendo o Evangelho e agindo da forma como Cristo nos orientou e nos ensinou. Sempre muito bom estar aqui com vocês, sempre muito bom vir à casa de José, o carpinteiro, e a gente conversar um pouquinho a respeito do Evangelho, a respeito de tudo aquilo que a oportunidade nos propicia, e que vocês tenham aí um final de ano bacana, feliz, da mesma forma que o início de ano e um ano de 2026 maravilhoso. Não esqueçam que nós temos que resistir, temos que colocar mãos à obra, temos que ser generosos, caridosos, amorosos e continuarmos fazendo aquilo que já sabemos que pode e deve ser feito. Então, que o ano de vocês seja um ano muito bom, um ano muito feliz. Vamos resistir, mas vamos amar acima de tudo e fazer aquilo que nos cabe ser feito, porque já temos toda uma condição de realizarmos, porque não estamos sozinhos. Fiquem bem, que Jesus preencha todos os corações e comemorem bastante o Natal. Mas vamos devagar com a rabanada, tá, gente? Vamos devagar, porque rabanada é bom, né? Mas é dessa forma. Fiquem em paz.